Olá, amigos, eu vou passar, nós ficamos de concluir a questão de número 7 nessa aula, né? Na aula anterior nós calculamos as matrizes, achamos f de 1 e f de 2, e nesta aula nós ficamos de calcular o determinante de cada um e multiplicar, porque ele queria o produto, tá certo? Então vamos concluir a nossa questão de número 7. Vamos aqui para a lousa. Bem, a questão 7 pedia, né, dada a função f de x igual ao determinante dessa matriz, ele pedia o valor de f de 1 e f de 3. O f de 1 é o determinante dessa matriz, que foi encontrada quando troquei o x, né, pelo respectivo valor 1. E o f de 3 é o determinante dessa outra matriz, que foi gerada quando você trocou o x pelo valor 3, tá certo? Então vamos calcular agora o determinante de cada um. Beleza. E como é que a gente vai calcular o determinante? Bem, a gente vai usar aquele método mais prático, tá? Então bora lá. Sentido da diagonal principal. Vamos relembrar. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 1 dá 6. Então, sentido da diagonal principal, ó. Resultado 6. Beleza, Rivelino, mas são 3 diagonais principais. E aí? Vamos lá. Segunda. 0 vezes menos 1 dá 0. Vezes quem agora? O lado da ponta, ó. Não vou nem colocar. 0 vezes menos 1, 0. Vezes 0, 0. Então você não precisa trazer esse 0 para cá. Mas, Rivelino, são 3 diagonais principais. Agora, aqui a outra, ó. 0 vezes menos 2 dá 0. Vou multiplicar aqui agora, o lado da ponta. 0 vezes 1, 0. Também não precisa colocar. Beleza, Rivelino, entendi as diagonais principais. Agora, diagonal secundária. Tá aqui elas, né? Ó. Vamos lá. 1 vezes 3, 3. 3 vezes 0, 0. Não coloca. Mas, Rivelino, são 3 diagonais. Onde é que está a outra? Aqui é a outra. 0 vezes 0, 0. Aí eu multiplico quem? Pelo lado da ponta. 0 vezes 1, 0. Como deu 0, eu não preciso colocar. De novo, sentido da diagonal secundária. Menos 1 vezes menos 2 dá mais 2. Menos com menos é mais, 1 vezes 2, 2. Agora eu vou multiplicar o lado da ponta. 2 vezes 2 dá 4, mais 4. Só que eu disse a vocês que quando você encontrasse um valor no sentido da diagonal secundária, você trouxesse esse valor para cá com sinal trocado. Então, menos 1 vezes menos 2 dá mais 2. 2 vezes 2, 4. Vem para cá, menos 4. Logo, o f de 1 é o determinante dessa matriz. E o determinante dessa matriz vale 6 menos 4, 2. Beleza, Rivelino? O que é que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer a mesma coisa para calcular o f de 3. Então, bora lá. Sentido da diagonal principal. Está aqui ele. 6 vezes 3, 18. 18 vezes 1 dá 18. Beleza. Então, igual a 18. Positivo. E agora, Rivelino? Agora você tem 0 vezes menos 9 dá 0. Vezes 0 dá 0. Não precisa nem colocar. Sentido da diagonal principal. 4 vezes 0, 0. 0. 4 vezes 0, 0. 0 vezes menos 1 dá 0. Rivelino, e agora? Bem, agora a gente vai para a diagonal secundária. Menos 1 vezes 3 dá menos 3. Menos 3 vezes 0 dá 0. Beleza. 0 vezes 4 dá 0. Vezes 1, que é o lado da ponta, dá 0. Ô, coisa boa, Rivelino, enquanto tem um bocado de 0. Realmente. Menos 9 vezes 0 dá 0. 0 vezes 6, que é o lado da ponta, dá 0. Ou seja, o determinante dessa minha segunda matriz vai ser 18. Rivelino, e o que é que ele pede no problema? Bem, o que ele pede no problema
é o produto de F1 por F3. F de 1 por F vezes F de 3. F de 1 vezes F de 3, isso aqui vai ser igual a 2 vezes 18, que é igual a 36. Tá aí a resposta do nosso problema. Beleza, Rivelino? Vamos para frente. Questão 8. Seja S a soma dos valores absolutos, seja S a soma dos valores absolutos das raízes distintas da equação. Seja S a soma dos valores absolutos das raízes distintas da equação. Que equação é essa, Rivelino? Determinante de x1x, 1x1, 1x igual a 0. Então, S é a soma dos valores absolutos das raízes distintas da equação. Ou seja, aquele determinante, quando eu calculo igual a 0 e igualo a 0, eu encontro uma equação, tá certo? E ele está chamando de S a soma dos valores absolutos das raízes distintas dessa equação. Então, determine o valor de S ao quadrado. Então, vamos riscar aqui na lousa, né? Olha, pelo que ele fala, esse determinante igual a 0 vai gerar uma equação. Lógico, né? S é a soma dos valores absolutos das raízes distintas dessa equação. Então, ele pede S ao quadrado. Rivelino, como é que eu faço? Bem, nossa primeira preocupação é encontrar a equação, tá certo? Então, vamos lá. Como é que eu encontro a equação? Para eu encontrar a equação, eu vou ter que calcular esse determinante. Então, bora lá. Vamos ver aqui o determinante. Sentido da diagonal principal. X vezes x vezes x, x elevado ao cubo. Mesmo sentido, ó, da diagonal principal. 1 vezes 1 dá 1. Vezes o lado da ponta, que é 1, dá 1 também. Então, mais 1. Sentido da diagonal principal, ó. 1 vezes 1 dá 1. Vezes 1 também dá 1. Beleza, Rivelino? Agora você vai para o sentido da diagonal secundária. Vamos mudar de cor, né? Uma vezes x dá x. X vezes 1 dá x. Só que esse x vem para cá menos x, tá certo? Mesmo sentido da diagonal secundária agora. 1 vezes 1 dá 1. Vezes o lado da ponta dá x. 1 vezes x, x vem para cá menos x. Beleza, Rivelino? E agora? Mesma coisa, né? Ó, sentido da diagonal secundária. 1 vezes 1 dá 1. 1 vezes x dá x. Só que ele vai vir para cá menos x. E esse determinante, né? Ó, ele diz no problema que ele tem que ser igual a 0. Beleza, Rivelino? E agora? Agora vamos ajeitar a equação. x3 menos x com menos x com menos x dá menos 3x, 1 mais 1, 2, igual a 0. x3 menos 3x mais 2 igual a 0. Então, essa daqui é a equação. O que é que ele pede no problema? Seja S a soma dos valores absolutos das raízes distintas da equação. Então, S, o que é S? É você somar os valores absolutos das raízes distintas dessa equação. Então, qual é o nosso próximo passo? Encontrar as raízes dessa equação. Eu vou colocar uma folha em branco depois dessa para a gente resolver as raízes dessa equação. Então, vamos lá. x3 menos 3x mais 2 igual a 0. Essa é a minha equação. x3 menos 3x mais 2 igual a 0. Rivelino, como é que eu acho as raízes dessa equação?
Você vai ter que lembrar um pouquinho do ensino fundamental, né? Vamos fatorar essa expressão. Então, eu vou fazer assim, ó. x3 menos 3x eu vou chamar de menos x menos 2x mais 2 igual a 0. E eu não entendi o que você fez não, ó. Menos x com menos 2x, isso aqui é a mesma coisa que menos 3x. Eu só fiz escrever esse menos 3x de maneira diferente. Beleza, Rivelino? E agora? Bem, agora eu vou fatorar por agrupamento, ó. Eu tenho x e x, então eu coloco x em evidência. Então fica x que multiplica. X ao quadrado menos 1. E aqui, Rivelino, eu coloquei em evidência. Bem, aqui eu vou colocar o menos 2 em evidência, né? Se eu colocar o menos 2 em evidência, vai ficar quem? Vai ficar x, né, ó, dentro do parênteses. Menos 2x por menos 2 dá x. E 2 dividido por menos 2 dá menos 1. Isso aqui é igual a 0. Beleza, e agora, Rivelino? Bem, agora vamos fatorar isso aqui, ó. X vezes x ao quadrado menos 1, isso aqui é uma diferença de 2 quadrados. Resulta em quê? Resulta no produto da soma pela diferença. Então, x2 menos 1 é a mesma coisa que x mais 1 vezes x menos 1. Toda a diferença de quadrados resulta no produto da soma pela diferença. Menos 2 que multiplica x menos 1, igual a 0. Bem, ainda não está fatorado, né? Ó, mas tem x menos 1 aqui e x menos 1 aqui, ó. Vou colocar x menos 1 em evidência de novo. Então, colocando x menos 1 em evidência, quem é que vai ficar dentro do parênteses? Tirando x menos 1 daqui, ó, vai ficar x que multiplica x mais 1, menos, tirando x menos 1 daqui, ó, vai ficar 2, igual a 0. Beleza, Rivelino, mas já está aí na forma fatorada? Já, né? A gente já encontrou a expressão na forma fatorada. Só falta ajeitar essa parte aqui, né? Ó. Então, vai ficar x menos 1 que multiplica. X vezes x dá x ao quadrado. X vezes 1 dá x menos 2. Igual a 0. E agora, Rivelino? Agora vamos ajeitar, né? Ó. Vai ficar x menos 1 vezes x ao quadrado mais x menos 2. X ao quadrado mais x menos 2 igual a 0. Vixe, Rivelino, e agora como é que eu faço isso? Bem, agora você vai fazer o seguinte. Eu vou fatorar essa expressão, x2 mais x menos 2. Como é que eu fatoro essa expressão, Rivelino? x2 mais x menos 2? Bem, ela é uma equação do segundo grau. Se você resolver essa equação do segundo grau, você vai observar o seguinte. Você vai encontrar x' e x duas linhas. Você vai ver, ó, que x1 e x2 são iguais a 1 e menos 2, tá certo? x1 e x2 vão ser 1 e menos 2. Rivelino, como é que você sabe disso? Ora, eu sei porque eu resolvi a equação do segundo grau. Você resolve aí do lado, no papelzinho delta, fórmula de Bhaskara, você encontra esses dois valores. Ou então você pode usar a regrinha da soma e produto, né? Ó, a soma tem que dar menos 1 e o produto tem que dar menos 2. Pensar nesses números. Vocês vão ver que as raízes vão dar 1 e menos 2. Pode conferir, ó, se x for 1, 1 ao quadrado é 1, mais 1, 2, menos 2, 0. Então, 1 é raiz. Se menos 2 é raiz, vamos testar. Menos 2 ao quadrado, 4. X é menos 2 com menos 2 é menos 4. 4 menos 4 é 0. Então, as raízes dessa equação vão ser 1
e menos 2. Você pode fazer aí bem rapidinho por Bhaskara. De posse das raízes, eu posso escrever essa expressão na forma fatorada. Como é que fica? Vamos lá. X menos 1 vezes. Como é que eu escrevo essa equaçãozinha aqui na forma fatorada? É só trazer essa raiz para cá, ó. Vai ficar x menos 1 vezes. Vou trazer essa daqui para cá, ó. X mais 2. Isso aqui igual a 0. Pronto, Rivelino. Está aí a equação x3 menos 3x mais 2 igual a 0, escrita na forma fatorada. Beleza. E agora? Agora eu quero encontrar as raízes. Quem são as raízes? Essa equação ela é do terceiro grau. Logo ela vai ter 3 raízes. Quem são as raízes? Vamos lá. As raízes vão ser... Se você lembrar do conceito de raízes, então, o que é uma raiz de uma equação? Uma raiz nada mais é do que o valor que anula a equação. Então, ó, x1, a primeira raiz é o valor que anula essa equação. Quem é o primeiro valor que anula essa equação? X igual a 1. Se você trocar esse x por 1, como é que fica? 1 menos 1, 0. Eu não sei nem o que é que vai dar aqui depois. 0 vezes qualquer coisa dá 0. Qual é o valor da segunda raiz? Qual é o valor que anula esse parênteses? Ora, se aqui tem menos 1, o valor que anula é 1. 1 menos 1, 0. Então, 1 também é raiz. Mas, Rivelino, a gente já tinha achado 1. Ah, então é porque 1 é raiz dupla dessa equação. Tá certo? Ele é 2 vezes a raiz dessa equação. Rivelino, e x3, quanto é que vale? x3 é o valor que anula esse último parênteses. Quem é que anula esse último parênteses? O menos 2. Tá certo? O menos 2. Menos 2 mais 2 dá 0, vezes qualquer coisa dá 0. Então, as 3 raízes dessa equação são 1, 1 e menos 2. O que é que ele chama de S? Vamos lá. S é a soma dos valores absolutos das raízes distintas da equação. S é a soma dos valores absolutos das raízes distintas dessa equação. Então, esse 1 aqui, ó, eu só vou contar uma vez. Não vou repetir. O 1 se repete 2 vezes como raiz. Então, só vou contar uma vez. Então, S vai ser igual a 1 mais menos 2 também é raiz. Só que ele quer que você some os valores absolutos. Quem é o valor absoluto de menos 2? O valor absoluto de menos 2 é o módulo de menos 2. É a distância do menos 2 até o 0. Então, o módulo de menos 2 é mais 2. Então, o valor absoluto de menos 2 é o módulo dele, que é 2. Então, 1 mais 2, 3. Esse é o valor de S. Mas o que é que ele pede no problema? Ele pede S ao quadrado. S ao quadrado vai ser 3 ao quadrado, que é igual a 9. Então, o que é que ele pede? Determine o valor de S ao quadrado. Quem é S? É a soma dos valores absolutos das raízes distintas da equação. Eu não vou contar esse 1 2 vezes. Então, eu vou considerar 1 e menos 2. Esse menos 2 eu tenho que colocar em módulo, que é o valor absoluto, e dá mais 2. Então, 1 mais 2, 3. Como ele quer S ao quadrado, 3 ao quadrado igual a 9. Tem opção? Não, né? Então, é sem opção. Questão 8, 9. Então, moçada, com isso a gente termina aí mais uma questão de determinantes, tá certo? Daqui a pouco a gente volta para ver as propriedades dos determinantes. Uma coisinha que vai ajudar muito a gente a calcular determinantes de maneira bem rápida. Determinantes particulares, tá certo? Então, até daqui a pouco. Forte abraço, valeu!